esta edição falando sobre um assunto que foi trending topics aí no Twitter, nas redes sociais, bastante comentado, surpreendendo muita gente. Eu, inclusive, fiquei surpreso. O Tribunal Superior Eleitoral condenou por unanimidade a Coligação Brasil da Esperança e o Lully por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. A Corte Eleitoral multou Lula e a coligação em R$ 250 mil. O TSE acatou uma representação apresentada pela defesa da campanha do ex-mandatário. A propaganda que gerou a condenação do petista mostrava declarações de Bolsonaro. No vídeo, um narrador chamava o então presidente de mentiroso, desumano e incompetente. Essas eram as palavras que estavam lá na propaganda impulsionada. Os advogados argumentaram que o conteúdo apresentava graves ofensas à honra e à imagem de Bolsonaro. Além disso, o próprio TSE proíbe o impulsionamento de conteúdo negativo contra adversários nas campanhas. Em 2022, a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, já havia determinado a remoção do vídeo das redes sociais. Agora, os demais ministros confirmaram a decisão da relatora. Abre aspas para Carmen Lúcia: o vídeo publicado no YouTube por meio de impulsionamento veicula conteúdo negativo, divulgando mensagem que, independente de sua veracidade ou não, certamente não é benéfica ao candidato à reeleição Bolsonaro. Fecha aspas, disse a ministra Carmen Lúcia. Paulo Cogos, a gente viu essa notícia aqui que saiu já ontem, mais para perto do fim do dia, e me surpreendeu, né? Eu não esperava que o TSE fosse ser coerente, né? A decisão é justa, obviamente, aqui bastante coerente com o que o próprio TSE diz, mas eu fiquei surpreso deles acatarem e darem essa multa aí de R$ 250 mil ao Lully. Max, a minha leitura sobre isso é a seguinte: relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Agora, faz parte da própria estratégia do TSE de vez em quando parecer que existe alguma imparcialidade. Isso está no Príncipe de Maquiavel. Ele fala, olha, quer ser tirano, seja tirano, mas você precisa dar uma certa impressão de legitimidade como uma estratégia para manter o seu poder tirânico. Então, realmente é surpreendente, mas no sentido do evento específico, mas não em termos das linhas gerais. Eu já espero que os tiranos queiram dar essa impressão de transparência, de que existe aí algum espaço para uma oposição, que alguns políticos de direita possam até ser eleitos, porque com isso o povo fica pensando que existe algum clima de liberdade no país, quando na verdade não existe. É tarde demais para uma decisão como o TSE. Isso deveria ter sido visto lá em 2022, para impugnar a candidatura do Lula. Porque não foi só esse tipo de propaganda mentirosa e difamadora contra o Bolsonaro que o Lula fez, xingando ele de genocida, de desumano, coisas que caberiam até um processo. O que aconteceu ali foi realmente uma simetria da máquina a favor do Lula, da imprensa aparelhada, contra o Bolsonaro. Foi uma campanha desigual. A minha leitura é que deveria ter tido haveria espaço aí para uma impugnação. Agora, depois que a eleição acontece, R$ 250 mil é campo de feira para quem faz aquelas viagens multimilionárias, para quem gasta R$ 200 milhões com campanha publicitária, para quem estoura o teto de gastos do país em centenas de bilhões de reais. Então, eu não vou aqui elogiar o TSE. O Brasil está num clima de ditadura, de censura, e um único acerto no meio de um mar de erros não torna um país livre, mas dá o perigo de que o povo ache que existe liberdade e legitimidade, quando na verdade não existe. Perfeito, concordo também. Eu acho que no meio de tantos erros absurdos, né, até por parte do próprio TSE, né, esse acerto, obviamente, que não apaga. E achei bem interessante a leitura do Paulo Cogos, mostrando que, e citando o Príncipe de Maquiavel, é isso mesmo, né? Ou seja, você não pode apertar o tempo inteiro, você precisa dar ali aquele morde-a-sopra, como se diz popularmente, você tem que dar aquela aliviada
para dar essa sensação de normalidade. Se alguém reclamar, não, mas a gente não é tão enviesado. Olha aqui a decisão que a gente colocou a favor do Bolsonaro, né? Então, concordo, acho bem interessante isso que você falou, Paulo. E uma outra coisa que eu achei interessante que saiu no dia de hoje também, em relação ao Lully, é que o jornal, né, o Estado de São Paulo, ele comparou as agendas do Bolsonaro com o Lully. E aí ele mostrou o seguinte, que o Lully recebeu bem menos parlamentares do que Bolsonaro no mesmo período de governo. No período de governo do Bolsonaro, ele já havia recebido, né, até esse momento, 451 parlamentares. E o Lully recebeu apenas 118 parlamentares. Cogos, eu fico pensando que isso é simbólico, isso aqui mostra que ele não está governando com o Congresso, ele não está se importando com o Legislativo. O Lula e o PT, de fato, eles acabam governando para eles mesmos, você não acha? Não precisa mais fazer nenhum tipo de negociação política, porque o Lula e os seus cupinchas se tornaram verdadeiros ditadores do país. Ele governa junto com o STF. O Lully funciona como se fosse uma rainha da Inglaterra e sendo assim o símbolo do petismo, do esquerdismo no Brasil, e quem governa mesmo é o judiciário. O STF faz o que ele bem entender e passam por cima do Congresso. Ele só recebe os congressistas que interessam para manter essa máquina, aquele velho toma lá da cá, que é aquele Brasil corrupto que o Bolsonaro tentou desmantelar, e por isso mesmo a máquina corrupta se voltou contra o Bolsonaro, e agora é isso. O Bolsonaro, ele tentava aprovar políticas benéficas para o povo, cometendo lá os erros que qualquer ser humano comete, e para isso ele precisava se articular com partidos de vários espectros. Ele precisava se articular não no sentido do toma lá da cá lulesco, mas ele precisava tentar fazer alianças, conseguir apoios, convencer as pessoas das boas ideias. Por isso ele conversava com todo mundo. Ele precisava do legislativo porque ele não é um ditador que se juntava ao judiciário para fazer ativismo. Então essa é a diferença. Agora, quando o Lula tem o STF fazendo ativismo do lado dele, para que ele vai receber congressista? Para que ele vai perder tempo? Ele só vai se articular com a base aliada e pronto. Então isso mostra que nós estamos vivendo realmente num regime ali que beira a exceção. Isso é um sintoma estatístico de um regime onde se tolhe a possibilidade de uma oposição de direita no legislativo. O povo votou em políticos de direita. O povo votou em deputados de direita e senadores de direita, mas eles são tolhidos do debate político. Eles são tolhidos do seu direito de representação dos eleitores de direita. É isso que está acontecendo no país. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.